Hoje é dia 6 de outubro, mas vamos fazer uma catequese não pelo facto de ser 6 de outubro, mas por ser o primeiro sábado do mês de outubro. E vamos falar de uma devoção que Nossa Senhora pediu em Fátima, a devoção ao Imaculado Coração de Maria, ao seu próprio Imaculado Coração. No dia 13 de junho, na aparição aos pastorinhos de Fátima de 13 de junho, Nossa Senhora diz à pequena Lúcia: Jesus quer estabelecer no mundo a devoção do meu Imaculado Coração. Portanto, é o próprio Jesus que quer, tem essa vontade, e Maria transmite esta vontade do Filho. Depois de ouvir estas palavras, as três crianças viram que a Virgem Santíssima tinha na própria mão um coração cercado de espinhos. Por isso há uma aparição em que o coração de Maria aparece cercado de espinhos. Talvez esta imagem represente melhor, do ponto de vista plástico, o que os pastorinhos viram. Então, na aparição de 13 de julho, a mesma aparição em que Nossa Senhora faz ver aos pastorinhos o inferno, Nossa Senhora anunciou em Fátima que, para impedir a guerra, viria pedir a consagração da Rússia ao Imaculado Coração, ao seu Imaculado Coração, e também a comunhão reparadora dos primeiros sábados. É esta comunhão reparadora dos primeiros sábados que nós nos estamos agora a referir, porque é o primeiro sábado, precisamente, do mês do Rosário. Fica então esta primeira ideia, que é uma vontade de Jesus e que é de uma comunhão reparadora, ou seja, quando nós comungamos o corpo de Cristo, nós podemos ter várias intenções, podemos até dar graças, ter uma intenção pura de ação de graças, mas podemos também ter esta intenção, que é reparar, confortar o Imaculado Coração de Maria, que é muito ofendido pelos pecados da humanidade. No dia 10 de dezembro de 1925, eu vou colocar aqui uma imagem da Irmã Lúcia. 10 de dezembro de 1925, existe uma ulterior revelação a Lúcia, portanto já alguns anos depois das aparições de Fátima, de Lúcia, que se chamará na vida religiosa Lúcia de Jesus e do Imaculado Coração. A Irmã Lúcia está em Pontevedra. Esta imagem, claro, é muito posterior, mas na altura a Irmã Lúcia está em Pontevedra, ainda é Doroteia, não carmelita como será depois, passará às carmelitas, é Doroteia, e nessa aparição de 10 de junho, de dezembro, não sei se disse junho antes, de 10 de dezembro de 1925, em Pontevedra, Maria diz: olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, vê o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfémias e ingratidões. Tu, ao menos, procura consolar-me e diz que prometo assistir na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação, a todos os que no primeiro sábado de 5 meses seguidos se confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizerem companhia durante 15 minutos, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar. Na altura eram 15 mistérios, porque os mistérios luminosos foram só recentemente introduzidos pelo Papa São João Paulo II, na altura 15 mistérios, que eram os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Então, há um outro momento em que é o próprio Jesus que fala com a Irmã Lúcia, dizendo: tem compaixão do coração da tua mãe, que sofre e sem que ninguém repare. Este sofrimento do coração de Maria pelas ofensas, às vezes acontece mesmo na nossa vida terrena, humana, que sofremos, que a pessoa sofre pelas ofensas que estão a acontecer a outra pessoa, não diretamente a mim, mas à outra pessoa. Há sacerdotes santos que sofrem pelas ofensas que são feitas a outras pessoas, ou sobretudo a Deus, e sofrem como se fossem feitas diretamente a eles, a essas almas. Há uma nova aparição
no dia 15 de fevereiro de 1926, portanto, algum tempo depois da aparição que tinha sido feita, que tinha acontecido a 10 de dezembro de 1925, portanto, algum tempo depois, 15 de fevereiro de 1926, o menino Jesus pergunta se já tinha sido divulgada a devoção, se a irmã Lúcia já tinha divulgado. A irmã Lúcia tinha falado com a superiora, entretanto a superiora tinha mostrado também algumas dificuldades, mas o menino Jesus responde: essas dificuldades poderão surgir, mas diz à tua superiora que com a minha graça ela tudo pode. Então pode surgir outra pergunta, que é porquê 5 sábados e não 7, por exemplo, ou outro número, 3, porque, por exemplo, são 7 as dores que Nossa Senhora sofre, etc. Porquê 5? Então, o próprio Jesus diz que 5 são as espécies de ofensas e blasfémias que são proferidas contra o Imaculado Coração de Maria. Primeiro, as blasfémias contra a Imaculada Conceição, portanto, aqueles que afirmam que Nossa Senhora não foi preservada do pecado original, enquanto que nós afirmamos a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Segundo, as ofensas contra a sua virgindade, aqueles que dizem que Nossa Senhora não foi virgem antes, durante e depois do parto. Terceiro, as ofensas contra a maternidade divina, ou seja, aquelas que afirmam que Maria não é mãe de Deus e, portanto, recusam também recebê-la como mãe dos homens. Há aquele momento do Evangelho em que Jesus, antes de morrer, entrega a Maria, diz a João: eis a tua mãe, e diz a Maria: eis o teu filho. E nessa entrega a João, mas entrega também Maria como mãe de toda a Igreja e de toda a humanidade. E quarto, os que procuram infundir nos corações das crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio contra esta Imaculada Mãe. Maria, por isso, antecipa-se. Nós vemos que há uma certa indiferença em relação a Deus, que passa também por esta indiferença em relação a Nossa Senhora. E por isso Nossa Senhora antecipa-se no tempo e aparece diretamente às crianças, sem qualquer mediação. Estas duas crianças, a fotografia é real, a Jacinta e o Francisco, já estão canonizados, estão no céu, cumpriram heroicamente as virtudes teologais e certamente praticaram todas as virtudes humanas e teologais e deram muito fruto na sua vida e estão já no céu a interceder por nós. Por isso, e em quinto lugar, as ofensas daqueles que a ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens. Infelizmente nós vemos, é triste, é claro que aqui não vou colocar, são coisas feias, ofensas diretas à Nossa Senhora, à imagem de Nossa Senhora, por vários modos que eu não vou aqui referir. Então, qual é o sentido desta devoção? O Coração Imaculado de Maria é o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. O Imaculado Coração de Maria está circundado de espinhos que apertam, que fazem doer, mas é este mesmo Imaculado Coração que conforta aqueles que a ele recorrem, que nele se refugiam e que conduzirá ao céu. Nossa Senhora disse em Fátima: o meu Imaculado Coração será o teu refúgio. Estas foram as palavras à irmã Lúcia. Qual é, portanto, a promessa que é feita por Nossa Senhora àqueles que cumprirem esta devoção dos 5 primeiros sábados? A promessa é de que este Imaculado Coração, ou a Nossa Senhora, ela própria, irá assistir na hora da morte com todas as graças que forem necessárias para a salvação das almas. Por isso, quando nós rezamos o terço, ou seja, a mensagem que é dada nesta devoção ao Imaculado Coração é de sempre, é lembrar algo que nós repetimos na Ave Maria, na segunda parte da Ave Maria, quando nós dizemos, rezando: agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Então, como se faz? Como é que se pratica esta devoção? Em primeiro lugar, com uma confissão reparadora. Quando a pessoa vai confessar-se, em preparação para o primeiro sábado, a pessoa deve dizer ao sacerdote: esta confissão é feita com a intenção reparadora do primeiro sábado. O segundo ato é o da comunhão reparadora. Esta comunhão reparadora é feita na graça de Deus. Nós nunca devemos aproximar-nos da comunhão para receber o corpo de Jesus se estivermos em pecado mortal. Em terceiro lugar, o terço, a recitação do terço. E em quarto lugar, a meditação. A meditação é uma forma de oração, é uma oração mental. Existem várias formas de oração, não uma única forma, e a meditação é uma forma própria para entrar no mistério de Deus e permitir que Deus possa iluminar o nosso intelecto, mover o nosso coração para os sentimentos de misericórdia do próprio Deus, do amor de Deus, transformar-nos interiormente. Portanto, esta meditação é uma meditação feita durante 15 minutos sobre um só mistério. Por exemplo, o anjo do Senhor anunciou a Maria. Se nós entrarmos naquele lugar onde Maria recebeu este anúncio e ficarmos junto dela a meditar naquele grande acontecimento, ou então outro mistério, ou então alguns mistérios, ou então 3 minutos antes de cada um dos 5 mistérios do terço que está a rezar. Ou seja, em vez de simplesmente enunciar a intenção do mistério e depois começar a rezar o terço, fazer uma meditação um pouco mais prolongada durante 3 minutos e depois teremos então no fim os 15 minutos que Nossa Senhora indicou. Em todas estas práticas, estas 4 práticas, como dissemos, deve ter-se a intenção de desagravar o Imaculado Coração de Maria, que está muito ofendido. De 29 para 30 de maio de 1930, a Irmã Lúcia apresentou a Jesus algumas dificuldades que, entretanto, surgiram. Por exemplo, pessoas que têm dificuldade em confessar-se no sábado, porque podem não encontrar um sacerdote, estar longe da igreja, etc. E pediu a Jesus para que fosse válida a confissão de 8 dias antes ou até depois. E Jesus respondeu: sim, pode ser de muito mais ainda, mais que 8, contanto que quando me receberem estejam em graça e que tenham a intenção de desagravar o Imaculado Coração de Maria. E depois, outra dificuldade, ela perguntou: meu Jesus, e as que se esqueceram de formular esta intenção quando estavam a confessar-se, como devem fazer? Podem formular, podem apresentar ao sacerdote na outra confissão seguinte, aproveitando logo a primeira ocasião que tiverem para se confessar. As outras 3 condições, a primeira pergunta era sobre a confissão e depois as outras 3 condições devem cumprir-se no primeiro sábado do mês, aqui no primeiro sábado, mas Jesus concede até que, por motivos justos, por uma dificuldade, uma doença, uma grande outra situação que tenha tornado mesmo impossível cumprir aquela decisão, a pessoa apresenta-se ao sacerdote e, por motivos justos, então o sacerdote pode conceder que a comunhão ou o terço ou a meditação ou algum aspecto conjugado destas práticas seja feita até ao domingo a seguir. Este ponto aqui é importante do meu ponto de vista porque faz notar que Jesus não tem aquele espírito rigorista do cumprimento formal das coisas naquele tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E por isso Jesus tem aqui uma resposta que é pedagógica, que é conduzir a alma à santidade, tendo também conta das dificuldades concretas da vida
daquilo que condiciona a existência humana e que até por vezes se opõe de forma invencível à intenção santa que a pessoa tem. Mas prevalece da parte de Jesus esta intenção da pessoa e por isso há esta forma larga, até mais larga do que a irmã Lúcia tinha perguntado e as dificuldades que ela tinha colocado. Este ponto aqui parece muito importante para que as nossas almas sejam sempre confiantes na misericórdia de Deus, numa compreensão imensa de Deus, e que se reflete também na forma como Maria se apresenta à humanidade. Temos aqui algumas imagens de Fátima, que eu aproveitei para colocar, dos Papas, que primeiro o Papa Paulo VI, que dentro de pouco tempo será canonizado, aqui com a irmã Lúcia do seu lado. Aqui outra imagem desta mesma visita a Fátima. Aqui o Papa João Paulo II. Há esta insistência constante da irmã Lúcia e repetida de que se cumpra o pedido de Nossa Senhora, que é que a Rússia seja consagrada ao Imaculado Coração de Maria. Ainda o Papa, junto da mesma imagem que vimos há pouco da irmã Lúcia, aqui, esta imagem eu acho muito bonita porque, se nós aproximarmos, vemos aqui que a irmã Lúcia quase está a sentir a presença real de Maria. É claro que é uma imagem, mas essa imagem é possível venerar a imagem, considerar a imagem não pela imagem em si própria, mas porque a imagem nos indica a presença real. Aqui a irmã Lúcia sempre diante da imagem do Imaculado Coração de Maria, anos antes daquela que nós vimos agora mesmo, e aqui o Papa antes do Papa Francisco, o Papa Bento, aqui num impulso quase que está a saltar, está aqui, entregou a rosa a Nossa Senhora, a rosa de ouro, e aqui estende as mãos assim, parece que está mesmo em diálogo. Até aconteceu nesta visita do Papa Bento a Fátima, que na altura de rezar o terço, ficou em meditação tão profunda que depois foi preciso quase, não podemos dizer acordá-lo porque não estava a dormir, mas foi preciso movê-lo para continuar o programa. Já se sabe que as visitas assim oficiais têm um programa muito denso e não se pode falhar porque são muitas pessoas, etc. Não se pode atrasar o horário. Foi preciso fazer isto porque ele estava mergulhado na meditação. Aqui a visita do Papa Francisco no centenário em 2017. E agora nós vamos fazer o ato de consagração. Eu escolhi esta oração, que é uma oração que é em nome das famílias, mais até do que em meu próprio nome, para que nas vossas casas possam fazer esta consagração pela vossa família. Ato de consagração. Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria, eu e toda a minha família nos consagramos a vós. Nós vos consagramos o nosso próprio ser e toda a nossa vida, tudo o que somos, tudo o que temos e tudo o que amamos. Nós vos oferecemos os nossos corpos, os nossos corações, as nossas almas. A vós dedicamos a nossa casa e o nosso país. E conscientes desta consagração, prometemos viver a vida cristã pela prática das virtudes cristãs, no que diz respeito ao respeito humano, sem nos envergonharmos de testemunhar a nossa fé. Ó Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria, aceitai a nossa humilde confiança e este ato de consagração pelo qual nos entregamos, nós e toda a nossa família. Em vós colocamos toda a nossa esperança e nunca seremos confundidos. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa ajuda. Amém.